esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e da Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa nos céus. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós os ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, aqui presentes na matriz de São José, e caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham através das mídias sociais. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que esquece de Deus. Maldito o homem cuja força está nas coisas deste mundo. Maldito o homem, infeliz do homem, que esquecendo-se do céu, coloca toda a sua esperança nas coisas deste mundo. É infeliz, é triste, é maldito, porque quando estas coisas passarem, quando aquelas realidades em que ele confiou se demonstrarem vazias e insuficientes, ficará sozinho, com as mãos vazias. Infelizes são aqueles que esquecem de colocar a sua esperança na única coisa que verdadeiramente permanece, na única coisa que continuará após qualquer outra coisa, que é Deus, que é o seu infinito amor por nós. Por isso, no Evangelho, nosso Senhor chama de bem-aventurados, de felizes, os pobres. Pobres, muito mais do que uma categoria econômica ou sociológica, pobres é uma categoria teológica, é uma categoria espiritual. Não é pobre apenas aquelas pessoas que declaram uma renda tal ou qual. Pobre é toda pessoa que não confia em si mesmo ou nas coisas que possui. Pobre é uma atitude do coração que se coloca diante de Deus como um mendigo que espera receber de Deus tudo. E estes são felizes, porque souberam realizar
aquela empreitada mais bela que o Evangelho nos conta. Souberam vender tudo, souberam deixar tudo de lado para adquirir o verdadeiro tesouro. O tesouro escondido no campo é o tesouro do conhecimento de Jesus Cristo. É o tesouro do reino de Deus. É o tesouro que vale muito mais do que qualquer outro tesouro humano, porque qualquer outro tesouro humano tem prazo de validade. Qualquer outro tesouro ou valor humano, mais cedo ou mais tarde, irá caducar, enquanto o tesouro de Deus, o tesouro do céu, é perene, é eterno, é pleno. Bem-aventurados somos cada um de nós quando temos a ousadia de deixar de lado o que temos, o que somos, o que aparentamos ser, o que sabemos, as seguranças humanas, para colocarmos a nossa esperança em Deus. É bendito, porque no último dia da história do mundo ouvirá de Cristo: vinde, benditos do meu Pai, vinde para o reino que vos fora preparado desde a criação do mundo. Tomai posse do reino que é eterno, tomai posse da felicidade completa. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, bem-aventurados vós que agora chorais. Em outras palavras, são felizes aqueles que sabem sofrer no mundo que tenta maquiar, tenta esconder o sofrimento. No mundo que achou até bom o coronavírus, porque não foi permitido que se fizessem os funerais. No mundo que tem vergonha de chorar, no mundo que tem vergonha de demonstrar a sua necessidade, a sua fome espiritual, humana. A fome não é apenas não ter o que comer. A fome é uma atitude espiritual que considera cada um de nós privados de alguma coisa, incompletos, e nós o somos. Santo Agostinho, tão bem e poeticamente disse: Senhor, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, até que repouse em ti. Com fome está o nosso coração, fome de Deus. E nós, porque não sabemos compreender bem que tipo de fome temos, teimamos em preencher o nosso coração com outras coisas, com pessoas, com gestos, com coisas que na verdade jamais irão saciar a fome que temos em nosso coração. Porque a fome que nós temos é fome de eternidade, é fome de vida eterna, é fome de céu. E nós tentamos preencher o nosso coração com coisas que jamais irão preenchê-lo, que são coisas pequenas, passageiras, contingentes. Bem-aventurados os que sabem sofrer. Bem-aventurados os que tomam a própria cruz e a carregam atrás de Cristo, sabendo que aquela cruz salva, aquela cruz do dia a dia que cada um de nós tem, aquela cruz que teima pesar sobre os nossos ombros e que tantas vezes nós queremos abandoná-la. É esta cruz que nos tornará felizes, pois é esta cruz que nos torna iguais a Cristo, semelhantes a Ele e, portanto, merecedores do céu. São Paulo escreveu: estou pregado na cruz com Cristo. Esta minha vida presente eu a vivo na fé,
do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Bem-aventurados sois vós, quando vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. É certo, é provado que os cristãos são as pessoas mais perseguidas do mundo. Perseguidos somos nós cristãos em países cuja religião oficial é contrária ao cristianismo. Somos perseguidos em países onde ter religião é considerado um mal, é considerado algo que impede o ser humano de crescer, e por isso os cristãos são perseguidos. Somos perseguidos em sistemas políticos que deram as costas a Deus, mas somos também perseguidos aqui, no nosso país, na nossa cidade. Somos perseguidos até na nossa casa. Talvez, e me permitam dizer, talvez alguém que ficou em casa olhou para você hoje, talvez nem disse, apenas pensou: que bobagem você está fazendo. Você trabalhou a semana inteira e hoje, no domingo, o dia que poderias descansar, você está saindo cedo de casa. Talvez até vai chover. Que bobagem você está fazendo. Bem-aventurados sois vós, quando alguém pensar assim. Bem-aventurados somos nós os cristãos, porque mesmo odiados, mesmo perseguidos, mesmo insultados, carregamos a verdade de Deus na nossa vida. Os filósofos antigos, eles pensaram uma realidade que talvez ilumine bem o Evangelho de hoje. Eles pensaram o seguinte: imaginem que todos acreditassem na mentira. Imaginem que toda a humanidade, de uma hora para outra, deixasse de compreender o que é certo e acreditasse que o errado fosse o certo. E somente uma pessoa continuasse enxergando as coisas como elas são. Somente uma pessoa em toda a humanidade estivesse do lado da verdade. Essa pessoa, por ser minoria, seria considerada louca. Essa pessoa seria considerada errada, porque todos estão dizendo o contrário. Mas dizem os filósofos, essa pessoa seria a única do lado certo, ainda que toda a humanidade estivesse contra ela. Nós, cristãos, somos essa pessoa que nos colocamos do lado da verdade. E por isso, quando este mundo passar, nós iremos ver a verdade face a face, ou seja, Deus. Nós iremos compreender: eu estava do lado certo. E por isso sou feliz, porque as pessoas que me odiaram, porque as pessoas que falaram mal de mim, porque as pessoas que me insultaram, na verdade estavam erradas. Eu estava do lado certo, eu estava do lado da vida, e agora posso entrar na eternidade. Tem um canto católico que expressa muito bem isso em relação à Eucaristia. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando a figura deste mundo passar, e quando as ilusões deste mundo não mais seduzirem os outros,
nós iremos ressuscitar com Cristo, porque acreditamos nele, porque nos entregamos a ele, porque fomos todo dele. Bem-aventurados somos nós, pobres, sofredores, insultados. Bem-aventurados porque não pusemos a nossa confiança nas coisas deste mundo. E por isso, assim como a árvore plantada junto das águas, teremos sempre a vida, diferente dos cardos no deserto, que vivem fechados em si, tentando proteger aquele pouco de água que tem. Nós estamos do lado da abundância, da vida que jorra do coração de Deus. Amém.